Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora à entrevista com o candidato à Prefeitura de Votorantim pelo DEM, Fernando de Oliveira Souza. Candidato, para iniciar, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da principal marca que terá o seu governo. Então, Votorantim já vive algum ciclo político já de 25 anos, e a gente está lançando essa candidatura para a renovação da política da cidade. Nós sentimos isso no dia a dia e já teve um momento na outra eleição passada que um candidato como terceira via teve uma votação muito grande. Então a gente está entrando com essa opção de renovação política da cidade. Queremos fazer um governo diferente, voltado totalmente para o povo, com prioridades e planejamento. Então a gente vai envolver nisso questões importantes como saúde, educação, cultura, entre outros fatores importantes. A questão da saúde é fundamental, porque hoje o Votorantim vive uma situação muito crítica, com questão de atendimentos, impostos de saúde, unidades de PAs, e falta de medicamentos, falta de médicos, e a gente pretende, então, de imediato, já resolver essas questões aí com ações governamentais. Educação também vai ser prioridade, questão de vagas de creche, que falta na cidade, valorização de funcionários na parte de educação, questão de cultura. Também a gente está pretendendo fazer algumas ações nesse sentido para trazer benefícios à população, algumas atrações para a cidade de Votorantim, questão de lazer. Então vai ser um governo, meu pai já foi prefeito de Votorantim há algum tempo atrás, a gente já tem uma certa experiência, eu sou o vereador mais votado, né, nessa última eleição, numa reeleição. Então a gente vem com uma proposta nova, uma proposta de renovação política, uma proposta que vai trazer para Votorantim uma opção consistente para uma nova política em Votorantim, abrangendo todas as áreas importantes da cidade. O senhor é o único partido que está saindo sem nenhuma coligação. Como que o senhor pretende reunir forças caso seja eleito? Então, nós optamos por sair sem coligação devido ao nosso plano de governo. Qual que é o plano? É governar para o povo, reduzir o grande número de cargos comissionados hoje que existem na prefeitura. Essa é uma iniciativa do partido. Conversamos com vários partidos, né, nessa transação de pré-candidatura, e não chegamos a nenhum acordo, porque geralmente eles querem compromissar a administração futura com cargos. Então a gente optou por sair sozinho na coligação para governar livremente depois, para você indicar os cargos que acha necessário, cargos técnicos. Muitas vezes você faz uma coligação e você depois tem que engolir algumas pessoas que não são técnicas na administração. Então a gente optou por essa opção para poder depois eu indicar livremente pessoas de competência. E posteriormente eleito, com certeza a gente vai sentar para conversar com os vereadores eleitos para aí fazer algum acordo nesse sentido, porque eu vejo a política do Votorantim como um todo. Depois que você ganhou a eleição, você não tem mais adversários políticos. Todos vão governar em torno de um nome da cidade de Votorantim, para o povo de Votorantim, seja de qualquer partido, ou do PT, do PSDB. Então a gente pretende, logo após as eleições, eleitos, sentar com todos vereadores que foram eleitos para conversar e procurar acertar da melhor maneira possível um acordo, alguma coisa para que todos governem em favor do povo, né? A gente não tem compromisso partidário, então a gente fica livre para fazer isso. Votorantim tem problemas habitacionais que incluem ocupação irregular, existência de favelas, e isto se reflete nas más condições de moradia dessas famílias. Que medidas o senhor pretende tomar para resolver esse problema? O problema habitacional em Votorantim é muito sério. Existe uma lista de mais de 15 mil famílias cadastradas na Coap, que é a Companhia de Habitação Popular hoje. Eu era funcionário, eu sou funcionário de carreira da prefeitura, trabalhei por muitos anos na Coap, então eu estou por dentro do que acontece. Então, são 15 mil pessoas que fizeram o recadastramento em 2009, que dormiram a noite toda lá naquela fila, nas escolas, para fazer esse cadastramento. Infelizmente, nesse último governo, praticamente não saiu nenhuma unidade habitacional para essas pessoas, que são em torno de 10 a 15 mil, praticamente 15 mil famílias.
E a gente pretende, logo de imediato, no primeiro ano de governo, construir algumas unidades, né, para pessoas voltadas até 3 salários mínimos, para começar a atender essa demanda dessa lista. Agora, quanto à questão de áreas verdes, a gente, ontem mesmo tive uma reunião numa área verde de Votorantim, está sendo efetuado pela administração um projeto de desfavelamento, mas eu acho assim, o sistema que está sendo oferecido de cheques é muito ainda duvidoso para eles, é uma coisa que não é muito garantida, no meu entender. Eu acho que devia se cumprir a meta que foi estabelecida no início, que era de você retirar as famílias do local da área verde e já com a construção em andamento, para depois você recolocar essas famílias nas casas. Não dar um cheque para depois aguardar, porque o prefeito que está em Votorantim não sabe se ele continua no poder. A eleição é daqui 2 meses e não existem garantias aí reais que esse cheque continue. É isso que os moradores... Eu tive uma grande reunião ontem com esses moradores, ficou claro isso, que eles têm dúvidas sobre isso, têm medo de saírem da área verde e depois não ter onde ficar. Então, eu acho que eu sou a favor do desfavelamento, mas com uma garantia real, uma garantia de moradia para essas pessoas, uma garantia humana, porque eles também sofrem com essa problemática, né, do dia a dia, que se viver num barraco não é fácil, a gente sabe disso. Então, a gente quer implantar uma coisa séria, uma coisa que, nesse sentido, de você construir as unidades próximo às áreas, né, e de retirar as famílias gradativamente, já colocando nessas unidades. Eu acho uma coisa mais consistente, uma coisa que passa mais confiança para os moradores. E a questão habitacional em Votorantim também tem algumas áreas irregulares, em alguns bairros que os moradores moram já há bastante tempo, nessas localidades como Jardim Tatiana, Novo Mundo, e a gente pretende, nesse mandato, caso eleito, já regularizar essas áreas, né? Fazer toda a documentação necessária. Houve várias promessas nesse sentido, mas até agora nada de concreto aconteceu. E eu acho que a questão Votorantim, habitação, hoje você anda na cidade, eu estou fazendo campanha em toda a cidade, e é saúde e habitação. A habitação está sempre entre os 2 itens mais questionados. E como vereador também, durante esse mandato meu, um dos maiores questionamentos na Câmara é a questão da habitação. Porque a cidade, os moradores que têm o cadastro nessa relação, eles se sentem desamparados, porque praticamente fizeram todo esse sistema de recadastramento, que nem eu já falei, e foram praticamente excluídos até o momento. Não teve praticamente nada. Saiu 45 moradias para a área verde ali no bairro do Jardim Archila, alguns anos atrás, e agora parece que está saindo lá uma unidade habitacional no Jardim Itapeva, no Palmeirinha, uns apartamentos que estão sendo feitos lá. Mas é muito pouco, né, pela demanda que Votorantim necessita. Hoje o aluguel está caro, as pessoas, em vez de pagar o aluguel, poderiam sim pagar a sua mensalidade, a sua prestação, né, para a prefeitura e ter as suas moradias garantidas aí num plano habitacional que realmente venha de encontro à necessidade da população de Votorantim. E assim como ocorreram ocupações irregulares nos últimos anos, elas poderão continuar acontecendo, agravando mais o problema. Para evitar esse agravamento, que medidas o senhor pretende tomar para barrar, ou acha que isso é difícil, barrar novas ocupações, ou acha que isso é difícil, não poderia ser feito, ou seja, barrar novas, não conseguiria? O que acontece é o seguinte, a atual administração demorou muito para começar esse processo de desfavelamento. Então, hoje, a cidade existe vários núcleos habitacionais e favelas, entendeu? De área verde. Está se mexendo praticamente em 2, 3. Então, até você concluir todo esse processo, vai levar algum tempo. E eu acho, na minha opinião, o que eu falei, você tem que construir as unidades próximos a essas áreas, e daí você retirando essas pessoas de uma vez só, e daí você vai lá e elimina essa área. Você faz a derrubada dos barracos, passando todo o pessoal para essas áreas habitacionadas já, dessas casas. Hoje você tem alguns planos que a gente verificou em outros estados, que moradias são construídas em um dia. Então, eu acho que um programa bem centrado, um programa bem estipulado, eu acho que aí em 1 ou 2 anos você conseguiria resolver essa problemática de vez a cidade, coibindo também o surgimento de novas favelas, que não é interessante para ninguém, nem para as pessoas que moram nessa situação, e nem para a cidade, nem para a população. Em relação ao saneamento básico, Votorantim ainda enfrenta problema de abastecimento de água e até de rede de esgoto em alguns bairros da cidade. Como que o senhor pretende sanar esse problema? Ontem mesmo eu estava andando em alguns bairros da cidade e a reclamação, parece que depois dessa concessão do SAI para a empresa privada, é muito grande, né? A falta de água vem ocorrendo
em vários pontos da cidade. As pessoas estão desesperadas. Até ouvi uma matéria, parece que ontem pela internet, que no Jardim Serrano o pessoal fez um movimento de reforma. E agora a gente precisa ver o que vai acontecer com essa empresa que está chegando aí, né? Ainda é muito duvidoso. Falam-se em muito investimento, em muito na cidade, nesse setor de saneamento. Tem a questão do lixo, tem a questão também dos aterros. Então a gente precisa aguardar, né, para ver o que vai acontecer. Porque agora ainda é período eleitoral, tudo está muito bom, tudo maravilhoso, todas as promessas aí dessa privatização, que o prefeito falou que vai ser maravilhosa, que vai ser muito bom para a cidade, mas eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Daí, baseado nisso, a gente vai fazer o nosso plano de saneamento já aí passado a eleição para poder atender a demanda de Votorantim. Agora, esse contrato, ele prevê um trabalho de 30 anos no município. Como que o senhor pretende conduzir isso, né, já que é um período bastante extenso de contratação? A gente vai colocar pessoas de confiança na agência reguladora, que fiscaliza todo esse trabalho dessa empresa, Nova Águas de Votorantim, e vamos acompanhar atentamente toda a evolução dessa concessão. E, se não estiver de acordo com o que foi prometido, a gente vai fazer advertências a essa empresa e vamos aguardar. Se não vir de encontro à necessidade de Votorantim, porque a lei diz o seguinte, ela não está presa a 30 anos. Você pode, a qualquer momento, se não estiver de acordo com o que foi prometido, o que foi estipulado pela empresa e a prefeitura, isso pode ser revertido. Então, o prefeito, e futuramente, se a coisa não estiver de acordo, ele pode mandar um projeto para a Câmara Municipal e reverter essa situação. Aí vai depender do andamento dessa concessionária em Votorantim. Esperamos, sim, que tudo ocorra bem, que seja uma empresa que venha somar para a cidade de Votorantim, que venha fazer tudo o que prometeu, mas existe muita dúvida da população, dos moradores. Eu também fico com o pé atrás. Essa questão praticamente envolveu a minha saída do PT, certo? Eu saí praticamente do PT por essa questão, porque eu fui obrigado a votar a favor dessa concessão. Eu era contra, meu voto já estava definido como contra, e uma reunião, a portas fechadas, sem a minha participação, o partido resolveu fechar a questão desse assunto, e eu fui obrigado a votar contra de última hora, senão perderia um mandato por infidelidade partidária. Então, eu tenho ações no Ministério Público contra a concessão, questionando algumas coisas da concessão. Eu fui o único vereador que entrou com isso depois da minha saída do PT. E essa questão da concessão é uma questão muito importante, porque existe muita dúvida na população, principalmente por funcionários do SAI. Então, hoje, eu fico com o pé atrás quanto a isso. Foi a gota d'água que eu falei para a minha saída do PT, porque o meu voto era contrário, eu já estava definido nessa questão. Hoje eu estou no mandato de vereador, porque eu votei a favor dessa concessão, porque, na verdade, a votação já estava definida. O prefeito já tinha 7 votos garantidos e eu não quis perder o meu mandato, que até hoje eu mantenho. O PT está tentando, com pedido de perda de mandato na Justiça, e a gente está lá com justificativas, porque fui bastante discriminado dentro do partido, mas a questão da água, dessa questão do SAI, foi fundamental para a minha saída do PT e hoje está aí como candidato a prefeito para a gente poder analisar o que vai acontecer e fiscalizar atentamente essa questão da concessão do saneamento básico. E, se for necessário, futuramente, a gente pode reverter isso. A cidade de Votorantim está concluindo, a cidade de Sorocaba está concluindo o seu plano de despoluição do rio Sorocaba no trecho que lhe compete. E quanto ao trecho do rio na cidade de Votorantim, o que o senhor pretende fazer? Como vai buscar recursos para realizar projetos nessa área? Essa é uma questão muito importante. Eu até entrei com algumas ações no Ministério Público nesse último ano, porque a gente descobriu que alguns pontos estão poluindo diretamente o rio Sorocaba e levando essa poluição a Sorocaba. Por isso, lá na IT do Votocel, estação de tratamento do Votocel, algumas empresas despejam alguns produtos químicos lá, e isso está dando 3 vezes acima do normal a qualidade da água negativa que vem aqui para a Cachoeira da Chave, para o rio Sorocaba. Então, é uma questão muito importante, a gente vai ter que reavaliar isso. A gente já está com ações no Ministério Público. Eu estive ontem no Ministério Público conversando com o promotor para saber que pé que estão essas ações. Tem algumas estações de tratamento na cidade, São Lucas, Green Valley, que está poluindo totalmente, a represa de Ipanema, que leva água para Sorocaba. A prefeitura, o SAI, não está tomando providências sobre isso.
Então, a gente está muito preocupado com isso. Eu acho que Votorantim está bem longe ainda da disponição dessa parte do Rio Sorocaba, e a gente vai ter que buscar verbas aí federais e estaduais para poder fazer um projeto realmente de disponição do Rio Sorocaba e que, consequentemente, vem para a cidade de Sorocaba também. Eu acho que é ação fundamental para o governo, para o próximo governo, tomar essas medidas. Enquanto isso, Votorantim também tem uma condenação judicial de mais de 20 anos por, na época, não ter tomado medidas relativas, correspondentes à despoluição. Foi uma ação movida pelo Ministério Público. Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer em relação a essa ação, que é uma coisa pendente ainda? Eu estive, como eu falei no Ministério, e o promotor me explicou sobre essa ação. Ela me detalhou alguns detalhes dessa ação, e caso seja eleito, a gente vai ter que sentar para ver o que vai ser feito nesse sentido, né? Não tem ainda nada planejado, porque o prefeito que assume que fica com a bronca, né? Então, a gente vai ter que ver alguma solução com o corpo técnico da nosso mandato, para ver as soluções que a gente vai ter que tomar de prevenção quanto a isso. Votorantim viu diminuir o número de indústrias nos últimos anos, né? Inclusive, o próprio Grupo Votorantim diminuiu bastante o número de investimentos na cidade. Como que o senhor pretende reverter isso e atrair mais indústrias para Votorantim? Mudando a lei de incentivos à vinda de empresas. A gente precisa mandar para a Câmara Municipal uma lei realmente que dê incentivos e condições para que as empresas se interessem a vir para a cidade de Votorantim. Tem uma lei na cidade de Itu, que eu estava analisando há algum tempo atrás, é uma lei muito completa e que está dando um excelente resultado para aquela região. As empresas são importantes na cidade porque traz empregos para as pessoas que moram em Votorantim, trazem condições de impostos para a prefeitura, aumenta a arrecadação de impostos, para a cidade é uma questão muito importante, e hoje a cidade ainda tem um grupo de empresas ainda razoável. Eu acho que Votorantim precisa se expandir nesse sentido, precisa vir grandes empresas para a cidade. Hoje Votorantim é uma cidade em destaque na região, hoje é uma cidade que já tem Alphaville, uma cidade que está trazendo shoppings, Iguatemi, uma cidade que já está bastante desenvolvida. Então a gente pretende aí mexer na legislação, dando mais incentivos para a vinda dessas empresas. Mas isso não pode significar também uma redução no próprio recurso do município, com essa redução de impostos? Não bem a redução de impostos. É que eu não estou com a lei em mãos aqui, que a gente está analisando, mas é uma lei que abrange outros setores, né? Não só com a redução de impostos, mas muitas vezes uma redução de impostos é compensada por outros fatores. Você entendeu? Por empregos, vem uma empresa grande, você pode ter 1.000, 2.000 empregos, que vai direto de encontro às necessidades do município, dos jovens, poder você fazer um programa de primeiro emprego, em convênio com essas empresas, direcionar o emprego para as pessoas de Votorantim, que vai reverter, né, em salários e também para o comércio da cidade, que vai arrecadar impostos na contrapartida. Votorantim hoje possui o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador, mas que não funciona de acordo com as necessidades da cidade, nesse fator de geração de empregos. Foi um projeto meu, de alguns anos atrás, ainda como vereador, mas que hoje a pessoa vai ter um atendimento no CAT, lá nenhum currículo eles estão sabendo fazer de acordo com as necessidades do mercado. Eu acho que a gente também tem que investir nesse setor, fazer uma revitalização total do Centro de Atendimento ao Trabalhador na cidade, que nem tem o PAT aqui na cidade de Sorocaba, e fazer a coisa funcionar realmente. Fazer um convênio do PAT com essa questão das empresas, fazer, que nem eu falei, do projeto do primeiro emprego, e fazer uma coordenação aí para poder dirigir essas vagas de emprego. Outra coisa que eu pretendo fazer é a questão da Universidade do Trabalhador, também a UNIT, que eu pretendo trazer para a Votorantim nessa questão de geração de empregos, porque ele dá toda a capacidade profissional para a pessoa e já encaminha também para o setor de empregos. A geração de renda em Votorantim é muito grande, depende muito da cidade de Sorocaba. Hoje, de cada praticamente 10 empregos, 7 a 8 os contratos são feitos na cidade de Sorocaba por empresas de Sorocaba e região. A gente tem que mudar essa realidade, trazer empresas, que eu falei, para Votorantim, para oferecer para os moradores de Votorantim, para os jovens de Votorantim, essa condição de trabalho na própria cidade, né? Votorantim devagar está perdendo aquele símbolo de cidade dormitório, mas ainda está muito no começo. Eu acho que a gente tem muita coisa para andar nesse sentido, nessa questão de geração de renda, de empresas, e eu acho uma questão muito importante para a cidade. Votorantim não tem universidade pública e tem grande carência de escola técnica.
e tem uma demanda também que precisa desse atendimento. Quais são os seus projetos para essa área? São muitos. Já como vereador, a gente fez vários questionamentos ao governo do Estado sobre a implantação de uma FATEC na cidade de Votorantim, uma faculdade de tecnologia. Porque os jovens hoje, eu atendo muitos jovens na Câmara, eu realizei muitos atendimentos a jovens, a maioria que me procura é jovens, eles têm essa dificuldade de ter no início de carreira, o curso e também a questão do primeiro emprego. Então, a FATEC é uma universidade que viria para uma faculdade que viria para Votorantim, com várias opções de cursos técnicos em várias áreas, para poder também diminuir um pouco essa demanda por cursos profissionalizantes. A gente também pretende aumentar e incentivar os cursos já que são oferecidos pela própria prefeitura, né, que são de cursos básicos aí de eletricista, de computação e outras coisas. A gente pretende aumentar isso, estender para toda a cidade, levar isso para os bairros, para as escolas, oferecer também um número maior. Que nem eu falei, voltando a falar da UNIT, também é uma pretensão nossa, trazer isso para a cidade, porque vai dar também um âmbito... Agora, outra intenção, também um pedido que eu fiz, é trazer uma unidade do Senai para Votorantim. Antigamente, Votorantim tinha o Senai e perdeu isso já há alguns anos. E o Senai oferece cursos de total profissionalização, com capacidade, e forma jovens aí em várias áreas que são distribuídos para todo o estado de São Paulo e para o Brasil, devido à sua qualidade de formação, já ingressando no mercado de trabalho. Eu acho que Votorantim ainda precisa de ações nesse sentido, porque a procura por empregos é muito grande. Hoje, você anda pela rua, o pessoal pergunta muito sobre isso, de encaminhamento de emprego, porque está desempregado, porque precisa trabalhar, especialmente jovens que não têm oportunidades, e a gente pretende dar essas oportunidades para esses jovens, para o trabalhador de Votorantim, nessa questão de universidades, também trazer outras universidades, procurar fazer convênios aí, tratativas para a vinda de outras universidades, faculdades para a cidade de Votorantim, também, porque hoje, questão de curso técnico, só tem a ETEC em Votorantim, e segundo informações de alunos que a gente tem lá, ela está bem ainda desestruturada, e por isso que a gente está cobrando essas novas ações FATEC e outras coisas para a cidade. O que Votorantim deixou de fazer para não ter conseguido acompanhar a necessidade de demanda nessa área de qualificação de mão de obra, e o que o senhor vai fazer para mudar isso e tentar obter eficiência nessas metas? Então, eu acho que a cidade desejou muito, ficou muito a desejar no sentido de procurar, né, trazer essas faculdades, esses cursos técnicos para a cidade. Eu acho que faltou um pouco aí de empenho da administração em fazer aí tratativas com o governo do Estado, com unidades particulares, por que não, e com o próprio governo federal para a vinda desses cursos, dessas universidades para Votorantim, dessas condições de emprego. Eu acho que tem que ser feito mesmo algumas ações nesses sentidos emergenciais imediatas para poder... Você tem que correr atrás ir até o Estado, conversar com as pessoas, secretaria responsável, procurar, que eu falei, o governo federal, e sim universidades particulares, algumas entidades particulares, para poder trazer isso para a cidade de Votorantim. Falando nesse assunto, tem outra questão importante em Votorantim, que é na área de educação, que hoje existe muita reclamação de funcionários, né, pela desqualificação ou pela falta de oportunidade de alguns cursos mais específicos para aprimorar. Então, na área de educação também a gente pretende fazer uma reforma geral na cidade, pretendemos aí valorizar os funcionários, fazer um plano de carreira nesse sentido para os funcionários, bonificação para os professores, respeitar o direito dos resíduos do Fundeb também para a cidade. Pretendemos também dar oportunidade para jovens que fazem pedagogia na cidade, implantando o aluno empreendedor, o aluno aprendiz nas escolas, que ele vai ajudar o professor, né? Nas aulas são pessoas que atuam no ensino fundamental e que trabalham na área de pedagogia no terceiro ano, no segundo ano. A área de educação também, Votorantim, a gente pretende trazer alguns incentivos para essa área, como o Bolsa Material Escolar, que é oferecido hoje pela Prefeitura. A gente pretende manter, né, esse programa, o Bolsa Material de Inverno, e também levar para a PAI. Porque hoje os alunos da PAI de Votorantim, eles não têm esse benefício. Então, a gente pretende também estender esse benefício para a PAI, que é um pedido muito grande da população de Votorantim.
Agora, também outra questão importante na área de educação é a questão de creches. A gente pretende aumentar o número de creches em Votorantim, porque hoje a demanda é muito grande. Uma das maiores procuras hoje na Câmara Municipal pelo vereador é a falta do número de creches para criança em Votorantim. Então, as mães precisam trabalhar, muitas vezes fazem seu curso, têm seus cursos, têm a sua qualificação profissional, mas não podem inserir no mercado de trabalho porque não tem vagas de creches disponíveis. E segundo consta hoje, pelo levantamento que nós fizemos, faltam hoje de 5 a 8 creches em Votorantim para suprir a demanda. Então, a gente pretende investir também nessa área de educação, né, fazendo e construindo novas creches ou adaptando já em escolas já existentes, fazendo aquele tipo creche-escola. Alguns bairros já estão no nosso plano de governo, para isso já de imediato começar. A gente pretende também fazer, como eu falei, fazer contatos com a unidade do SESI de Votorantim, porque também uma das grandes procuras hoje nessa área de educação é mais uma oportunidade de uma escola do SESI em Votorantim. Então, muitas vezes procuram, por que não dá para colocar meu filho no SESI? Porque a gente sabe, nós sabemos, que hoje a grande maioria de vagas são direcionadas para alunos, para crianças que são parentes de pessoas que trabalham em indústrias. Então, a gente queria fazer tratativas aí também com a direção do SESI de Votorantim para ver se a gente conseguia aí, ao médio, a curto prazo, já no início do mandato, implantar mais uma unidade da escola do SESI em Votorantim, porque oferece ensino de qualidade às crianças em período integral e a baixo custo. Então, isso o que a gente escuta muito é isso. O pessoal quer ter a oportunidade de colocar também suas crianças no SESI, principalmente pessoas que moram ali perto do centro esportivo do SESI. A redução também é importante, a questão da redução de alunos por sala de aula, nessa questão de educação. Hoje, a reclamação de muitos professores e também de mães e alunos é que existe um número muito grande de alunos em sala de aula. Então, a gente pretende, no nosso plano de governo, também colocamos essa questão da redução de alunos. Hoje tem salas em Votorantim de aula que tem cerca de 50 crianças. Então, o ensino fica prejudicado, a questão do professor passar o que precisa para esses alunos também fica prejudicada. Então, a gente tem um plano com a construção de novas salas, reduzir esse número para ter um ensino de maior qualidade, porque com menos alunos você aprende mais, né? Que nem tem várias escolas que nem são feitas em escolas particulares. Então, existe hoje uma grande demanda também por essa questão do número de alunos em sala de aula. Outra questão importante na área de educação que eu quero discutir é que, atualmente, os projetos são enviados para a Câmara, e na última hora, projetos importantes, projetos que mexem com carreira, com plano de carreira de professores, com aposentadoria. Então, eles são enviados para a Câmara sem conversar com os interessados. Então, a gente pretende, já está no plano de governo, assim que tiver um assunto interessante ligado à área de educação, chamar todos os responsáveis, os professores, os diretores, os coordenadores, os auxiliares infantis, para uma reunião antes, com um certo período de antecedência, para que isso seja discutido abrangentemente, seja colocado todos os pontos importantes desse projeto, e antes que se envie para a votação dos vereadores. Porque se chega de última hora na Câmara, é uma situação que acontece muito, e a gente não tem como analisar na íntegra esses projetos, tem pouco tempo para isso, e eu acho que essa questão de educação tem que ser analisada a fundo, com tempo, com prioridades, e tem que estar contento de todos. Então, a gente pretende, já está no plano do governo também, a gente fazer essa opção de conversar, não só na educação, mas questão da saúde, questão que envolve tudo o funcionalismo público. Falando em funcionalismo, também a gente tem alguns planos, a gente pretende dar condições para o funcionalismo público, né, melhorar a qualidade de trabalho com equipamentos, fazendo também um plano de carreira, fazendo uma revisão de cargos e salários nessa área do funcionalismo, que é bastante questionada na cidade de Votorantim. Os funcionários, por ser funcionário, cobram muito. Então, a gente pretende também trabalhar bastante na área, fazer ali um centro esportivo para eles, melhorar a qualidade da comida que hoje é oferecida por Marmitex, que é uma reclamação constante em Votorantim. O pessoal reclama muito da falta de opções de cardápio e também da qualidade da comida. A gente pretende fazer ações nesse sentido, valorizar o funcionário público, fazer algumas ações de bonificações, né? Também como inclusão, por exemplo, da 9ª parte. Então, a gente quer valorizar também essa parte de funcionário público, do funcionalismo público, qualificando também, oferecendo alguns cursos específicos para todas as áreas da Prefeitura e
e também oferecendo condições melhores de trabalho, porque hoje o funcionário, em alguns setores da prefeitura, trabalha sem condição nenhuma de equipamentos, correndo risco de segurança, entre outros fatores. Outra questão importante também é a reclamação contra a questão de refeitório. O pessoal pede muito a construção de um refeitório municipal para o funcionalismo, e a gente também pretende, está aí no nosso plano de governo, a construção desse refeitório municipal para que os funcionários tenham um local para almoçar com qualidade e com tranquilidade. A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.